Tem um monte de gente que se forma, não consegue entrar no mercado. Por quê? Porque as faculdades, elas não te preparam para o mercado. Ponto. Por quê? Existem alguns motivos. Eu vou dar um deles. E não é só culpa da faculdade. Existe culpa do MEC, existe culpa da faculdade e existe culpa dos alunos também. Eu não sei como foi no seu caso, mas quando eu fiz facu, a minha turma começou com 34 ou 35 alunos. Da minha turma, a gente se formou em 12 pessoas. O resto ficou pelo caminho. E isso acontece em universidade pública, isso acontece em universidade privada, isso acontece em treinamentos online. Por quê? Porque a galera quer o resultado, mas não quer fazer o que é necessário para ter o resultado. E aí, quando a gente fala de faculdade, o que acontece? Existem algumas coisas que contribuem, na minha visão, para que isso não aconteça. Quando você está numa faculdade privada, se você puxa muito a rédea do que o cara precisa para o mercado, o cara para de pagar e desiste da faculdade. Então, com isso, as faculdades baixam a régua da exigência e finge que ensina, você finge que aprende e no final você fica desempregado depois da faculdade. Mas você conclui e tem o seu tão famoso diploma. Isso é uma das coisas. Outro ponto, faculdades públicas, por exemplo. Tem muita gente que, tá mais em faculdade pelo oba-oba, por fazer amizade, por participar de festinha, por ter uma experiência de vida diferente, por estar na farra. E aí o estudo fica para depois. Só que, cara, depois que você sai da faculdade, a vida vai te cobrar. E a faculdade até te passa. Só que a vida vai cobrar. E aonde que a vida cobra? É onde você não consegue o trabalho. Mas não é só culpa da faculdade. As pessoas não se dedicam. E aí isso gera um problema geral. Gera problema para o mercado, as empresas não têm gente preparada, as faculdades têm que fingir que ensina, porque se elas ensinar de verdade também, as pessoas não terminam, muita gente fica com medo de querer aprender. Aí aquelas pessoas que de fato querem aprender acabam aprendendo menos, porque a maioria está cagando e andando para o mundo. E no fim das contas, todo mundo acaba saindo perdendo. E isso tanto é verdade que, assim, o começo desse projeto, ele até era para ser uma pós-graduação. Era para estar com chancela do MEC. Mas, cara, eu desencanei disso, porque quando você entra nesse mercado, você se envolve se você exigir demais e o cara não vai pagar e vai desistir e vai falar que é ruim. Cara, eu não estou nesse jogo. Eu não entrei nesse jogo. O MEC, por exemplo, exige determinadas matérias para você ter a chancela do MEC que não faz sentido nenhum. Matérias que não servem para nada, que não têm utilidade. O MEC exige que um professor tenha mestrado, que tenha não sei quantos professores com doutorado. Só que aí você vai lá, você vai pegar um cara com doutorado e, velho, o cara é estritamente acadêmico. Ele não sabe do mercado. Ele não sabe criar uma solução para o que o mercado realmente precisa. Aí não adianta.